morrerem por causa de um vírus. E muitas pessoas clamando a Deus pela vida, clamando a Deus pela proteção. Hoje, nesse ano, até ano passado, nós estivemos clamando pela nossa nação, pela troca de um presidente, clamores. Hoje estivemos ali, naquela manifestação, muitos clamando. Mas o que vem a ser o clamor? O que é o clamor? Clamar é chamar a atenção de Deus e expor o nosso coração. Quando você está com o propósito de clamar, seja qual for o motivo, seja um clamor de adoração, seja um clamor pedindo pela sua saúde, seja um clamor pedindo pela sua nação, pelo seu emprego, seja qual for o clamor, você está querendo chamar a atenção de Deus. E você, para isso, para você trazer Deus, você tem que se expor, você tem que se desnudar, você tem que se mostrar o teu interior para Deus, se expor totalmente, rasgar o teu coração, para que Deus possa ver a tua sinceridade, para que Deus possa ver a tua verdade. Então, quando a gente fala em clamar, é chamar Deus. Estamos chamando Deus. E quando a gente chama Deus, a gente está no intuito, quando a gente para chamar, chame por Ele, nome mais doce, nome mais lindo, chame, nós estamos proclamando. Proclamar é trazer a existência de Deus, trazer Deus para a situação, é invocar. Proclamar é invocar, é trazer Deus para dentro da situação. E nós temos, além dessas palavras, clamar, proclamar, e sempre quando a gente vai proclamar, a gente vai anunciar alguém. Proclamar é você estar anunciando alguém. Nós usamos brados, nós bradamos para fazer essa proclamação. Então, o clamor, chamar Deus, proclamar, invocar, sempre se faz em voz alta. Sempre vão ter pessoas que vão ouvir o nosso clamor, o nosso brado, a nossa invocação, e vão ver Deus entrar na situação, através do nosso clamor. E nós temos uma palavra também, súplica. Suplicar é pedir com humildade, é pedir insistentemente com humildade. Então vejam, o clamor traz o chamar. Chamar é trazer alguém para a situação. O chamar alguém para uma situação traz o proclamar, que é anunciar, que é invocar. E aí eu separei Jeremias 33:3. Jeremias 33:3 é um texto muito conhecido, que diz: invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que tu ainda não viste, que tu ainda não sabes. Então a palavra de Deus nos induz a nós invocarmos. O que é nós invocarmos? É nós proclamarmos. Porque quando a gente invoca, a gente traz Ele para a situação. A gente está proclamando o nome dEle através da nossa vida, da nossa situação. Eu estou invocando Deus porque eu estou doente. E quando Ele entrar na situação, eu vou ser curada. Todos vão ver a existência de Deus. Porque eu, através daquela invocação, eu proclamei quem ia me curar, quem é o poderoso. Eu fiz a proclamação. E a súplica, a gente vê na Bíblia muitos exemplos de muitos suplicantes. Essa palavra suplicantes, eu nem sabia que ela significava isso.
sabia que suplicante é uma pessoa que suplica, mas estudando, né, suplicante era o soldado na guerra que levantava a bandeirinha branca. Ele era o suplicante. Ele estava suplicando por paz. Aí eu fui aprender que suplicante não é só aquela que está suplicando. Quer dizer, o soldado está suplicando. Ele está fazendo um pedido não verbal, mas com uma atitude, a bandeirinha branca, quero paz. Paz, eu não quero guerra, eu quero paz. Então, quando a gente suplica, a gente está sendo um suplicante. A gente está pedindo Deus da paz. Eu quero paz, eu quero segurança, eu quero confiança. As lutas vêm, as guerras vêm, mas quando a gente tem o Deus da paz, nós somos os suplicantes. Estamos lá, eu me rendo. Olha a bandeira paz, eu não quero mais guerrear. Eu tenho a paz comigo. Amém? Amém. E aí Deus me levou na vida de alguns personagens da Bíblia que clamaram, que suplicaram, né? E todos eles tiveram vitória quando clamaram, quando suplicaram. Lembrar que súplica é insistência. A gente, quando suplica, não é uma vez. A súplica é algo insistente. A gente tem que insistir. A gente tem que perseverar. Porque Deus não atendeu uma vez, não quer dizer que Ele não vai atender nunca. Tudo há um tempo determinado por Deus. E esse tempo só Ele sabe. E às vezes Ele quer ver a nossa perseverança. Ele quer ver o nosso coração suplicador. Ele quer nos ver como suplicantes. Ele está querendo a paz. Ele está se rendendo. Senhor, eu não posso mais. Acabou para mim, Senhor. Tudo que eu tinha para fazer, eu fiz. Agora é contigo, Senhor. Eu me rendo. Suplicante é na condição de eu me rendo. Eu não tenho mais arma nenhuma para usar. Acabou tudo. Agora somente tu. E muitas das vezes na nossa vida diária, a gente demora a entrar nessa condição de suplicante. Porque a gente sempre quer dar um jeitinho. A gente sempre quer resolver com as nossas forças. E Deus está esperando lá. Não, deixa Ele ver que Ele não vai conseguir. Ele tem que se render. Ele tem que ser um suplicante. Ele tem que levantar a bandeira agora branca, se rendendo para mim, dizendo, eu não posso mais. Eu já fiz de tudo, agora é com o Senhor. E lá na palavra de Deus, agora sim nós podemos abrir a Bíblia, lá em Marcos 45. Marcos, capítulo 45. Não, perdão. Marcos capítulo 10, 45 nem tem. Marcos capítulo 10, versículo 5, 45. Versículo 45? 10, 45. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Aí entra aí os muitos, né? Aí começa aí a história de Bartimeu. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Então aí agora vai começar a narrar a história de Bartimeu. Está dizendo que o Filho de Deus, ele não veio a esse mundo para ser servido, mas ele veio para servir. E logo entra a história de Bartimeu. Bartimeu era alguém narrado na palavra de Deus que possuía um nome, e um nome muito importante, Bartimeu. Esse nome significa filho de Timeu. Bartimeu, além de ter um nome, ele tinha um pai, Timeu, que muitos até dizem aí, teólogos, estudiosos da Torá,
Dizem que esse Timeu aí era um homem de protesto, de protestar, de ir contra a insatisfação do povo, de criar rebeldia, de criar tumulto. Era um foragido, era um homem foragido. E por causa dele até que por causa dele que Bartimeu perdeu a visão, porque ele foi condenado à morte pela rebeldia, né, de Timeu. E aí eles tinham o hábito de pegar o filho, se o criminoso tivesse um filho homem, eles cegavam para que o filho homem não crescesse e virasse um rebelde igual ao seu pai. E dizem, né, que Timeu ficou cego porque ele teve os olhos furados. Não sabemos se isso é verdade ou não. Sabemos que Bartimeu existiu e era cego e estava à beira do caminho. Bartimeu não conhecia a palavra de Deus, não conhecia a Torá, mas Bartimeu era cego, mas ele ouvia, e ouvia falar de alguém que estava aparecendo nos lugares e curando os enfermos e libertando os cativos. E Bartimeu não perdeu tempo, né? Ele estava à beira do caminho, ele não estava no caminho, diz bem claro, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem disse isso? Jesus. Quem é o caminho? Deus. Jesus. Jesus é o caminho. Bartimeu estava à beira do caminho. Ele estava dentro do caminho? Não. Ele estava à beira do caminho. Isso é muito importante, esse registro aqui. E diz mais lá, no verso 47, assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiram severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais. Olha o clamor aí, olha o clamor de Bartimeu: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha o clamor. Olha, quando ele clama, Filho de Davi, tem compaixão de mim, ele está proclamando quem? Ele está proclamando Jesus, o Filho de Davi. Ele está trazendo à existência alguém para a vida dele que ele nem conhece direito. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, deu um salto e se colocou em pé e foi ao encontro de Jesus. O clamor de Bartimeu foi ouvido. Bartimeu clamou e proclamou Jesus no meio daquela multidão. Muitos mandavam ele calar a boca, para de berrar, mas que homem é esse? Que gritos são esses? Mas ele perseverou no clamor dele, a ponto do mestre que estava ali junto com a multidão, falou: alguém me chama, alguém está me chamando. E eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Alguém está me chamando para uma situação e eu tenho que entrar nessa situação. Discípulos, chamai-o. Chama esse que me grita: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele me grita com súplica. Ele se rendeu a mim. Ele me grita de maneira que ninguém pode fazer mais nada por mim, só tu, Jesus. Ele suplica por mim, traga-o aqui. E foram lá até Bartimeu: levanta-te, homem, bom ânimo, o mestre te chama. E ele, na mesma hora, pega a sua capa e joga. O que representa a capa de Bartimeu? A capa de Bartimeu representa a segurança de Bartimeu. Os cegos hoje em dia não usam um chapéu para pegar as esmolas. Naquele tempo usava capa.
Então estava sentado com a capa, as pessoas vinham e davam ali dinheiro. Então era segurança. Quando Bartimeu se livra daquela segurança humana, a nossa confiança não está em homens, a nossa confiança não está na nossa força, mas a nossa confiança está no Senhor. Bartimeu, quando ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ali ele estava proclamando Jesus, ali ele estava suplicando por Jesus, ali ele estava se rendendo, ali ele estava falando: eu não posso fazer mais nada, agora é tudo contigo, Jesus, me ajuda. E ele pega numa demonstração de fé e joga a capa dele. Ele não poderia levantar ainda com a capa dele? Não, deixa eu levar minha capa aqui, porque isso aqui é meu ganha-pão. Sem ela, mas ele jogou, mostrando para todo mundo que ele estava crendo que aquele homem ia fazer algo por ele. O quê? Mas que ia acontecer algo na vida dele, iria. Esse é o clamor que Deus quer para as nossas vidas. É clamor com fé. Não é clamor sem esperança. Clamar, mas será? Será que vai acontecer? Como vai acontecer? Quando vai acontecer? Vamos clamar e crer. Vamos clamar e ter segurança no Senhor. Vamos clamar e confiarmos. A atitude de Bartimeu, que não conhecia Jesus, nos ensina isso. Ele larga a sua capa e se coloca de pé. E nós vamos ver aqui, lá no verso 51, indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Raboni, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Então Bartimeu teve fé. Primeiro ele creu que aquele que estava ali poderia fazer algo pela vida dele. Depois, Bartimeu demonstrou muita segurança e confiança, jogando a sua capa do lado. E depois ele demonstra que ele era um homem salvo no Senhor Jesus, porque ele não permanece ali no meio, mas diz que ele segue a Jesus. Ele passa a ser um seguidor de Jesus. Ele recebeu a salvação. Muitos conhecem Jesus, experimentam o milagre, mas não querem mais seguir Jesus. Deixa Jesus ir embora sozinho. Bartimeu foi no caminho. Ele saiu da beira e entrou no caminho e continuou seguindo a Jesus. Não são palavras minhas, mas a palavra de Deus fala isso. Então ele verdadeiramente demonstrou a salvação dele. Ele não foi como aqueles leprosos que receberam o milagre e foram embora. Não. Ele recebeu o de melhor, que não era a visão dele. O melhor que ele poderia receber era a salvação dele. E nessa atitude dele entrar no caminho e seguir Jesus, tipo, eu não largo ele nunca mais na minha vida. Eu não deixo ele nunca mais. Agora, aonde ele for, eu quero estar junto. E isso daí é um posicionamento de quem recebeu a salvação. Muitos encontram Jesus, mas não experimentam o gozo da salvação, da vida eterna. Bartimeu, a gente vê que ele recebeu, porque ele seguiu Jesus. Então, um clamor que não só trouxe um milagre físico, mas ele trouxe o milagre da salvação. Nem sempre os que vão receber milagres físicos vão ser salvos, vão querer a salvação, vão querer esse milagre, porque as pessoas só querem o que o físico pode contemplar, e a salvação a gente não vê, a gente sente, a gente sabe que é uma vida eterna que a gente vai desfrutar. Muitos não estão preocupados com isso e perdem o milagre da salvação. Outro clamor que Deus colocou aqui no meu coração para compartilhar essa noite é a pecadora que unge a Jesus. Lucas 7,36. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 7. Lucas 7, versículo 36.
história da pecadora que unge Jesus, eu não vou ler tudo porque é bastante grande. E aqui nós conhecemos, né, essa passagem da pecadora que unge Jesus. O que estava acontecendo? Como essa pecadora entrou no caminho de Jesus? Estava acontecendo que Jesus foi convidado para ir na casa de um fariseu chamado Simão. Jesus foi convidado para cear na casa de Simão. Só que aonde Jesus andava havia uma multidão. E Simão o esperava, talvez com um banquete lá. E aquela mulher pecadora, que não diz qual é o pecado dela, né? Muitas das vezes a gente peca porque a gente tenta descobrir, né? O que é, talvez uma prostituta, uma pecadora. E tinha muitos pecados. Como cada um de nós. Não importa qual era o pecado, porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Matar um homem é o mesmo pecado que uma mentira. E as pessoas não têm noção disso. Acham que uma mentirinha é leve, mas matar é algo muito pesado. A condenação vai ser maior para quem mata do que para quem mente. Mentira, engano de Satanás. Tudo é pecado. Tudo nos afasta de Deus. Então aquela mulher, uma pecadora, sabe que vai acontecer algo na casa de Simão e que o mestre Jesus vai estar lá. E ela, carregada de pecados, ela precisava se libertar daquele peso todo. Ela precisava largar o peso, o fardo do pecado, da marca que ela tinha. Talvez as pessoas olhassem para ela, não quisessem ficar perto dela por causa do pecado que ela carregava. Ela precisava se libertar daquilo. E ela achava que ela tinha que agradar ao Senhor de alguma maneira. E ela pega um vaso com uma essência caríssima, um vaso de alabastro com uma essência que o valor daquela essência, irmão Zeca, custava um dia de trabalho. Como a gente hoje, um dia de trabalho é o quê? Uns R$150, uns R$200, um dia de trabalho, não sei. Era o valor daquela essência. Talvez fosse tudo que aquela mulher tivesse. Mas ela queria dar o melhor, porque ela queria agradar. Ela precisava de algo para ela muito grandioso. Porque ela carregava uma culpa imensa. E ela precisava se libertar daquela culpa muito pesada. Então ela achava que ela tinha que dar tudo, para poder Jesus ajudar ela. E ela pega aquele vaso de alabastro. Talvez, eu não sei como é que era a situação, mas dizem os estudiosos que numa casa de judeu tinha tapetes. Era uma mesa, sempre mesa baixinha, com a refeição, e todos sentam no chão, esticam as pernas. Eu não sei como aquela mulher conseguiu passar por aquelas pessoas, talvez se arrastando, com um vaso de alabastro na mão, e ela consegue de alguma maneira chegar nos pés de Jesus. Talvez Jesus estivesse deitado com as pernas esticadas, e ela vai lá e chega nos pés de Jesus. E quando ela chega nos pés de Jesus, ali ela não aguenta mais. O quebrantamento dela vem, mas vem de uma maneira violenta. Um quebrantamento violento. Agora eu cheguei aos pés daquele que pode me livrar desse fardo. Eu cheguei aos pés de Jesus e ela ali começa a chorar. Chorar de maneira copiosa. Chorar de uma maneira incessante, a ponto do choro, da lágrima dela molhar os pés de Jesus. E ali ela tem que pegar aquele vidro, aquele vaso, ele era fechado, tinha que quebrar para poder, e só podia usar uma vez só, porque quebrou a tampa. Ela derrama tudo aquilo nos pés de Jesus. E ela começa ali, talvez, a massagear os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus, porque eles andavam no meio do barro, da terra, sandálias abertas, não era sapatinho fechado. Imagina os pés de Jesus, como é que não estava de tanto andar. E ela ali devia estar lavando com as lágrimas. Não diz a Bíblia que ela tinha uma bacia de água e estava jogando. Não, era com as lágrimas, de tanto que aquela mulher chorava, de tanto que ela carregava dentro dela, tanto peso ali, houve um quebrantamento e ela despeja tudo aquilo em forma de choro, e junto com
com aquela essência. Ela ali vai limpando os pés de Jesus, ela ali vai massageando, ela pega os cabelos, né, que toda mulher judia tinha cabelos grandes, e começa a secar os pés de Jesus, a massagear os pés de Jesus. E Simão, como ele era um fariseu, ele vê aquela situação e fala: meu Deus, com esse homem, eu acho que ele não é filho de Deus nada. Como é que ele não desconfia que quem está tocando no pé dele é uma pecadora? Misericórdia! Ela está contaminando a vida dele toda com a vida errada dela e ele não percebe. Talvez Simão tivesse preparado uma armadilha para Jesus. Vamos convidar ele lá para casa. Em algum momento ele vai provar que ele não é o Filho de Deus. Em algum momento ele vai em alguma atitude, alguma palavra, nós vamos ver que ele é um homem como outro qualquer. Ele não é Filho de Deus. Ele é como esses profetazinhos que surgem por aí a todo instante. Quando Simão olhou aquilo, ele já vê a maldade na mente dele. Não é Filho de Deus. Como pode ser Filho de Deus e não desconfiar que ela é uma pecadora, deixar tocar? Misericórdia, contaminou ele todo, até a lágrima dela está lavando o pé dele. E Jesus, como ele é onisciente, ele sabe tudo na nossa mente, ele leu os pensamentos de Simão. E chega assim: ô Simão, vem cá, vamos conversar um pouquinho, Simão. Olha só, vou te contar uma historinha. Haviam 2 devedores. Um devia 500, outro devia 50, ao mesmo homem, seu patrão. E aí o patrão chegou: bom, um deve 500, outro deve 50. Vamos perdoar os dois? Vamos perdoar os dois. Os dois estão perdoados, não precisa me pagar nada. Simão, quem é mais agradecido ao patrão? Simão: a quem foi muito perdoado, aquele devedor de 500. Ele tem que ficar muito grato ao patrão dele, porque perdoou muito. Muito bem, Simão, muito bem. Essa mulher aqui, muito pecado ela tem. Mas desde que eu entrei nessa casa, tu não seguiste os costumes dos judeus. Tu não me ofereceste uma água para lavar os meus pés sujos. Essa mulher não para de lavar os meus pés com a lágrima dela, Simão. Simão, tu não me recebeste com um ósculo, com um beijo, como os judeus têm o costume quando recebe alguém dentro de sua casa. Ela não para de beijar os meus pés. Tu não me ungiste a cabeça, ela me unge com o unguento caríssimo dela aqui. Sabe o que isso quer dizer, Simão? Eu imagino que Jesus tenha dito isso para ele. Os muitos pecados dela fizeram com que ela me amasse mais do que você. Você não acreditou desde o início que eu era filho de Deus, por isso que você não me recebeu como recebe todo judeu que entra numa casa de outro judeu. Você não limpou meus pés, você não me beijou, você não ungiu minha cabeça. E Jesus disse para ela: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Grande eram os teus pecados. Aquela mulher, ela clamou. Aquela mulher, ela proclamou. Aquela mulher, ela suplicou sem palavras. Existe também esse clamor e essa súplica e essa proclamação que não precisa de palavras. Ali foi um quebrantamento por dentro. Foi de dentro para fora. Não tinha palavras nenhuma, só silêncio, só as lágrimas. Acho que não tinha nem barulho de choro. Acho que nem isso tinha, só lágrimas caindo. Foi salva. Recebeu o milagre da salvação. Recebeu o perdão dos pecados. Foram perdoados. Ela deixou ali uma mala enorme de pecados que ela carregava com ela. E saiu leve, salva no Senhor Jesus. O clamor traz a salvação. O clamor, a súplica traz o milagre da salvação. Eu queria também compartilhar outro suplicante, que está lá em 1 Samuel, capítulo
1. 1 Samuel capítulo 1. Eu também não vou fazer a leitura, porque é muito grande. Porque essa história que eu vou contar resumidamente, ela vai abranger o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Essa história vai nos falar, 1 Samuel capítulo 1. Começa essa história desse clamor, começa aí no capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. O que diz aí no capítulo 1? No versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou e filho de Zuf, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Olha aí, o nome da suplicante dessa história é Ana. Ana era casado com Eucana. Eucana tinha duas mulheres, porque naquele tempo existia bigamia. Não era de acordo com a vontade de Deus. Nós vemos exemplos aí de Jacó, que tinha mais de uma mulher, a confusão, Davi. Então, assim, Saul não é algo de acordo com o coração de Deus. E até de Eucana. Eucana só tinha duas. Os outros tinham mais mulheres. Mas ele tinha um problema, porque das duas ele amava uma, que era a Ana. E a Ana era estéril, não podia dar filho para eles. A Penina, a segunda mulher, ela era fértil, ela deu filhos a Eucana. Mas Eucana tinha um amor muito grande por Ana. E Ana vivia uma tristeza só. Ela era triste, ela era amargurada, ela era infeliz, porque ela não podia dar um filho para o seu marido. E ainda tinha um agravante, que Penina, a segunda mulher, zombava dela. Todo ano, o povo de Israel não era liberado para sacrificar. Eu vou sacrificar aqui na minha casa, vou fazer um altar. Não, tinha que ser no templo com os sacerdotes. Então, todo ano, todos os judeus eram convocados a ir lá, pelo menos uma vez no ano, a sacrificar lá dentro do templo com os sacerdotes. E o sacerdote dessa época era Eli. E todo ano que Ana, Penina e Eucana e os outros filhos iam sacrificar, a Penina ia ali debochando, zombando, porque ela ia com os filhos. Ainda recebia uma quantia ela, os filhos, para darem ali no templo. Mas Eucana, por amar mais Ana, ele dava uma quantia maior para Ana, porque ela era a esposa do coração. E Ana... Só um minutinho, posso interromper? Pode? Vai aqui nesse aqui, ó. Desculpa, mas não é por... Não, vai lá que a gente já está terminando com a história de Ana. Não, tá ótimo. Vai lá que a gente espera. Enquanto a igreja é pequena, a gente espera. Quando a igreja estiver maior, a gente continua. Boa, tá lá?